E como efeito rebote desse comportamento, o que muitas vezes a gente experimenta é um sentimento de solidão. Diante das nossas próprias angústias, ou o outro, né, que está sendo policiado por essa positividade tóxica, vai acabar experimentando um sentimento de solidão e dessa atribuição de responsabilidade de estar tudo dentro de você. Então me dá o mapa para eu poder saber procurar, porque eu não estou conseguindo achar sozinho. Né? De fato, o que faz as pessoas felizes? O que as pessoas buscam como ideal de felicidade? Se a gente for fazer uma entrevista e tentar buscar uma média aritmética de tal, o que faz com que as pessoas se sintam felizes é pertencer. É se sentirem partes integrantes de algo. Vai variar muito o que é esse algo, né? Como é que esses contextos se fazem, mas o que as pessoas querem de fato elas querem se sentir amadas, elas querem pertencer, elas querem achar que a vida delas tem um propósito e que elas estão servindo a esse propósito e tal. E o que essa positividade tóxica traz muitas vezes é um sentimento de não pertencimento, porque eu deveria estar sabendo, eu deveria estar aproveitando. Também traz, muitas vezes, crises em relações que são bem estabelecidas. Aquelas relações, elas são relações boas, são relações saudáveis, são relações, mas que invadidas por essa positividade, as arestas elas passam a ser ignoradas ou elas passam a ser vistas como algo que vale menos, que não precisa tanto da nossa... que vamos fingir que isso não existe e vai ficar tudo bem, e na verdade o que ficam é duas pessoas sozinhas. Né? As relações elas se perdem. Né? Isso ignora que, por mais que esse eu seja muito bem calibrado, ele está dentro de um contexto. E esse contexto ele fala do outro invariavelmente. Que as coisas elas são maiores do que a gente. Existem contextos sociais, existem contextos econômicos, existem incertezas da nossa realidade que não tem como eu querer conter ou eu querer dominar, porque é maior que eu. Né? Por mais prepotente que eu seja, eu não sei como é que vai estar o país ano que vem. Eu não posso ter uma aposta super positiva, porque eu não sei. Eu posso saber até um determinado ponto dentro da minha realidade, mas eu não posso determinar isso de uma forma coletiva. Né? Essa distração é uma distração meio entorpecente. Ela serve para que a gente se distraia dos nossos próprios problemas, para atenuar os nossos próprios problemas. Né? Inclusive, quando a gente pensa nessas responsabilizações, essas responsabilizações elas atraem um sentimento de culpa que, segundo estudos, em sociedades individualistas, neoliberais, em desenvolvimento e tal, esse sentimento de culpa por responsabilizações excessivas, ele corresponde a 7 entre 10 entrevistados. As pessoas elas arrastam correntes que muitas vezes não são delas. Dentro desse processo, a autorrecriminação ela pode ser uma forma de lidar com essas problemáticas, de lidar com esses aspectos negativos. Né? Tentar abafar, tentar apaziguar certas coisas, mas de uma forma mais contundente, tem um efeito performático, mas não necessariamente traga um resultado positivo para a nossa alma. O que geralmente a gente vê acontecer é um quadro de exaustão. As pessoas elas conseguem viver uma positividade tóxica por um certo período de tempo. Chega uma determinada hora que não é que cansa, exaure. E esse efeito rebote, ele é muito mais complicado.
porque é nesse momento em que surgem certas crises como depressões, síndrome de burnout, onde a pessoa ela não tem mais força para poder reagir àquilo que seria o basal. Muitas vezes, inclusive, eu já acompanhei alguns casos que essa positividade tóxica ela já era uma depressão hipercompensada. Já era aquele sorriso que é congelado na cara, mas que de fato ele não traduz nenhum tipo de expressão espontânea de uma realização, de uma felicitação, de algo positivo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quando isso não acontece dentro de um quadro de saúde mental, esse excesso ele pode se dar a partir de eventos psicossomáticos, onde a pessoa vai ter que lidar com o mal que ela tentou negar na vivência do corpo, na experiência do corpo. Até porque o corpo é mais difícil de suprimir, né? Quando você está com uma dor intensa num determinado lugar, não adianta você sorrir, barriga para dentro, peito para fora, olhar no horizonte, não vai funcionar. Você vai de fato se limitar e isso não é uma boa.